dar, contribuir, é expressão de culto e adoração a Deus. O Novo Testamento chama o nosso louvor de sacrifício de louvor. Hebreus 13, verso 15 diz assim: por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. E é interessante porque o livro de Hebreus está fazendo uma comparação com o Velho Testamento, com o culto do Velho Testamento, com o culto do Novo Testamento. É interessante que no culto do Velho Testamento, ninguém poderia apresentar-se ao Senhor sem trazer uma oferenda, um sacrifício ao Senhor. Isso era uma regra do culto do Velho Testamento. Dizia assim: você nunca vai de mãos vazias no templo. E você leva a sua oferenda, a sua oferta, o seu sacrifício. Na verdade, não falava de dinheiro apenas. Ele falava... Eu esqueci de desligar meu telefone aqui, tá? Ele falava do sacrifício dos animais, ou do sacrifício dos alimentos, né? Então havia uma oferta chamada oferta de libação, que era você pegar, derramar o azeite, derramar o vinho sobre o altar. Existia a oferta de cereais, a oferta de farinha, não é? Você vai encontrar tudo isso no Velho Testamento. Havia o animalzinho que seria colocado no altar para ser queimado completamente, e essa era a oferta pelo pecado. Havia também a oferta de gratidão e louvor, onde você fazia um churrasco no pátio do templo junto com a sua família. Um pedaço desse animal era doado para os sacerdotes e levitas, e outro pedaço era comido pela família em expressão de louvor. Mas nunca ninguém ia ao templo do Velho Testamento sem levar alguma coisa. Essa era uma regra. O que Hebreus está dizendo é que o sacrifício pelos nossos pecados já foi oferecido completo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas sobrou para hoje aquilo que a Bíblia ensina de sacrifício de louvor. E o sacrifício de louvor é a expressão sincera da alma, da nossa fé. É a alegria da nossa adoração, é a alegria da nossa gratidão, é o reconhecimento que pela graça somos seu povo. E isso se expressa através das nossas vidas de muitas formas. Quando a gente canta, quando a gente serve pessoas, mas também quando a gente investe no reino. Tudo isso é expressão de culto. No Novo Testamento, nós vamos aprender não oferecer apenas uma parte, mas oferecer tudo. Pois a Jesus nós oferecemos a nossa vida inteira, com tudo o que temos e somos. E este é o culto que prestamos a Ele com entendimento espiritual. Olha só o que Romanos 12:1 vai dizer: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. É quando eu entendo que Ele é dono de tudo, e a minha vida é uma expressão de louvor. Se a minha vida é uma expressão de louvor, então o dar não é pesado. Eu não sei se você já leu um livrinho, não é?
um best-seller muito antigo chamado Contrabandista de Deus. Alguém já leu esse livro? É muito interessante a história desse livro, recomendo para quem não leu ainda. Contrabandista de Deus conta a história durante a cortina de ferro, não é? Do leste europeu. Era proibido adorar a Deus, era proibido ter Bíblias. E nasceu uma ação missionária de levar Bíblias para aquele povo. E essas Bíblias, como elas eram proibidas, elas eram contrabandeadas, né? Com risco de vida das pessoas. E é interessante que esse ministério começa na Holanda, e esse homem que vai começar o ministério, eu não lembro agora o nome dele, o irmão André, mas Reinbard, alguma coisa assim, né? Eu não lembro o sobrenome dele. Então o irmão André está lá na casa dele na Holanda, e de repente chega um homem e começa um ministério assim, de uma maneira sobrenatural. Chega um homem e diz assim: olha, Deus morava numa cidade diferente da dele. Aí ele ia todo fim de semana para a cidade dele e dizia assim: olha, Deus me mandou aqui porque você precisa aprender a dirigir um carro. E olha, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ter um carro na Europa era alguma coisa fora do normal. E aquele homem ia lá e dizia: André, Deus me mandou aqui porque você precisa aprender a dirigir um carro. E aí pegava o carro dele e ensinava o André a dirigir. Isso acontecia todo fim de semana, até que um dia aquele homem disse assim: Deus me mandou dar o meu carro para você. Eu não sei porquê, mas Deus me mandou dar o meu carro para você. E aquele homem que vinha todos os fins de semana daquela outra cidade a essa cidade, pelo mover de Deus, entregou o carro para o André. E aquele foi o primeiro carro contrabandista de Deus, que no fundo falso que ele fez, levava as Bíblias para o outro lado da cortina de ferro. Eu acho tremendo, porque quando a gente entende os valores do reino, dar é motivo de alegria. É interessante que Deus não pediu para aquele homem fazer o contrabando. Talvez porque ele não tivesse os dons necessários para isso. Talvez ele fosse mais velho e talvez não tivesse a força, a disposição necessária. Mas aquele homem tinha o que Deus precisava, a fidelidade. Está entendendo? Quando eu entendo que Deus é dono de tudo e a minha vida pertence a Ele, isso faz parte. E passa a ser alegria, porque eu sou cooperador no reino de Deus. E é isso que a Bíblia vai ensinar para a gente. A Bíblia vai nos ensinar também que contribuir ou dar, ele é expressão da encarnação do discipulado que nós estamos vivendo na presença de Deus. Mateus 16, verso 24, vai dizer assim: e então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ser discípulo de Jesus envolve uma ética especial, na qual abrimos mão do que nos parece ser nosso direito pessoal, para compreender que Deus é dono de todas as coisas e que tudo é direito dele como Criador e Senhor da criação. Jesus vai dizer: olha, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significa isso? Quer dizer assim: olha, você agora não é dono de você mesmo. Quem manda na tua vida sou eu. E quando eu aprendo a viver essa expressão do dar, eu estou dizendo, inclusive na minha área financeira, eu vou abrir mão dos meus aparentes direitos. É profundo demais.
Dar é a expressão do ser e não do fazer. A Bíblia vai dizer para a gente que nós nos tornamos ministros de Deus nessa terra. Todos nós somos ministros de Deus, servos do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Você entende que você é servo do Senhor Jesus Cristo nessa terra? Você entende assim? Quem entende assim? Levanta a mão, quero ver. Aleluia, você é. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, você é servo do Senhor Jesus Cristo na terra. Mas é interessante que a Bíblia vai usar uma palavrinha para explicar que tipo de servo do Senhor nós somos. A Bíblia vai dizer que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Esse dispenseiro era o servo dentro da casa que tinha a chave da despensa. Ele era um servo, muitas vezes um escravo da casa, mas era o escravo que tinha o direito de abrir a despensa e repartir as coisas do seu senhor, tá? Até com os filhos dele, ele que fazia essa divisão. Ele tinha o direito de assinar promissórias e de comprar coisas em nome do seu senhor. Ele tinha direito de vender coisas do seu senhor, especialmente nas fazendas, porque ele era o dispenseiro. A Bíblia está dizendo que você e eu somos dispenseiros de Deus nessa terra. E isso tem um sentido muito amplo. Deus deu a chave da despensa da salvação nas nossas mãos. E quando a gente proclama o Evangelho, a gente está pegando os mistérios de Deus e repartindo com as pessoas. A Bíblia diz que deu a chave para a gente conectar o céu na terra. Por isso ele vai dizer: aquilo que ligares na terra vai ser ligado no céu. Aquilo que você tiver desligado na terra vai ser desligado no céu. A Bíblia diz que a sala do trono, a chave da porta, que é de Jesus, foi colocada nas nossas mãos. Ele vai dizer: olha, podem entrar com ousadia na sala do trono, porque você tem um sumo sacerdote que intercede por nós, Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer para a gente que a gente tem a chave. Agora, apesar da gente ter a chave, nós não somos os donos. Quem é o dono? O Senhor. A despensa é dele, os mistérios são deles, a glória é dele, o poder é dele. E o que a Bíblia está ensinando é que essa despensa envolve até aquilo que você tem no seu bolso, para o reino dele. É uma coisa muito grande. E agora a Bíblia vai ensinar para a gente o que ele requer dos seus dispenseiros. Olha só o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2. Que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer nos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Que cada um seja encontrado fiel. Essa fidelidade é muito mais ampla do que contribuição financeira. Está entendendo o que eu estou falando? Deus te deu a chave da despensa. E ele está dizendo: abre a porta e distribui segundo a minha vontade, para abençoar pessoas. A oração, a pregação do Evangelho, o serviço cristão, as mãos que abençoam, não é? Ontem, pela manhã e à tarde, tinha um grupo da nossa igreja ajudando a terminar uma casa para um irmão nosso aqui. Isso é ser dispenseiro. Você está entendendo? Vai lá trabalhar voluntariamente, chovendo, chuviscando, mas eu estou lá para a glória de Deus.
E sabe, isso não é expressão de canseira, tem que ir lá hoje. É expressão de alegria, porque eu sou dispenseiro. Quando você traz os alimentos aqui, não pode ser expressão da obrigação, aí tem que levar comida para a igreja, tem que ser expressão da alegria. Você colocou aqui um pouco de, sei lá o que, arroz, feijão, açúcar, café. Eu estou pensando assim, esse café que estava na minha casa vai abençoar alguém. E eu estou aqui como abri a dispensa. Você abriu a dispensa da sua casa, mas eu abri a dispensa do Senhor. Você está entendendo? E eu venho aqui e faço isso com alegria no coração. A mesma coisa são os dízimos e as ofertas, expressão da nossa alegria em sermos dispenseiros. A gente não entende a posição que Jesus colocou a gente. A chave da dispensa do reino está nas minhas mãos e nas tuas mãos. E isso envolve tantas coisas. Mas isso envolve também os recursos financeiros do reino. E se Deus chegasse para você e dissesse hoje, como disse para aquele senhor que deu o carro para o irmão André: hoje você vai entregar o seu carro para o Senhor. É louco, não pode, acabei de comprar. Eu acho muito bonito, porque um dia Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém, você lembra dessa história? E ele disse para os seus discípulos, 2 dos seus discípulos: vocês vão entrar na cidade e vocês vão ver um burrinho 0 quilômetro, porque o burrinho nunca tinha sido montado, era um burrinho 0 quilômetro. Gente, o burrinho 0 quilômetro era um carro 0 quilômetro, naquele tempo. E vocês vão desamarrar o burrinho e vão trazer para mim. E se alguém perguntar para você alguma coisa, você vai dizer: o mestre precisa do seu burrinho, precisa dele. Você imaginou alguém chegar na tua casa, abrir a porta da garagem, dar a partida no motor do seu carro, e começar a sair com eles: o que está fazendo aí? Ele dissesse assim: Jesus precisa do seu carro. Acho que você chamava a polícia e eu também. Não é verdade? Mas olha que coisa tremenda que está acontecendo ali. Vão lá os discípulos, desamarram o burrinho, começam a vir com ele. O dono vai lá e pergunta: escuta, o que você está fazendo com o meu burrinho? Jesus precisa do seu burrinho. Queridos, nós somos os dispenseiros do reino de Deus. E a gente vai entender que nós somos servos dele. E a nossa vida é para a glória dele. Não somente na questão financeira. Se fosse só isso, a gente seria fariseu. Mas a gente entende que o Senhor é o dono da nossa vida. E nós somos discípulos dele. E a gente está vivendo para a glória dele. E sabe, queridos, aquilo que a gente vai viver agora, que é a ceia do Senhor, é exatamente isso. Um dia, lá no céu, houve uma conversa particular entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nessa conversa particular entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles falaram assim: só tem um jeito para salvar os homens e mulheres, porque nós os amamos, mas eles são pecadores. E no momento em que eu julgar Satanás, eu vou ter que julgá-los também por causa da minha justiça. É se nós tomarmos sobre nós como divindade a culpa do pecado deles. E aí eu imagino, a Bíblia não diz exatamente como foi essa reunião, porque esse era o grande mistério de Deus. Eu imagino que Jesus disse assim: sou voluntário. E aí na conversa disse assim: você está entendendo o que significa isso? Por toda a eternidade você vai ter que se esvaziar da sua glória para caber na forma humana. Você que é espírito,
E ele disse: sou voluntário. Você está entendendo o que é isso? Você vai ter que se encarnar. Você vai ter necessidades que você nunca teve. Você vai ter dor como você nunca teve. Ele disse: sou voluntário. E ele disse: tem certeza? Porque o jeito de você tomar a culpa é um dia você ser pregado na cruz e você se fazer pecado. Todo o pecado da humanidade vai ser lançado sobre você. E ele disse: sou voluntário. Você entendeu o que vai acontecer? Porque você vai ter que descer ao Hades, aquele lugar que a gente chama de inferno, por eles, para poder tomar por direito a chave da morte e do inferno das mãos de Satanás, para que todo aquele que creia no seu sacrifício tenha a vida eterna. E ele diz: sou voluntário. Mas quando ele estava aqui na carne, pertinho da sua crucificação, ele entrou em agonia, diz a Bíblia. E ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia tudo o que ia acontecer. Mas a oração dele não parou aí. Ele disse: mas não se faça a minha vontade, mas a tua. E quando disseram para ele: desce da cruz, lembra disso? Dizem: vocês acham que se eu não gritasse ao Pai, milhões de anjos não viriam me tirar da cruz e iniciar o julgamento eterno agora? Mas eu estou aqui porque eu sou voluntário, dispenseiro dos mistérios de Deus. E ele pegou essa chave que era dele e colocou na minha mão e na tua mão. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor é o dispenseiro dos mistérios de Deus por mim. Mas obrigado porque a chave agora está na minha mão. Faz-me fiel. E é isso que a gente vai celebrar agora, a ceia. E a minha oração é: Senhor, me faz fiel. Eu quero ser fiel no pouco e no muito. Eu quero ser fiel nas coisas e nos sentimentos. Eu quero ser fiel nas ações e nos sentimentos. E eu tenho certeza que o Senhor que lhe deu a chave é aquele que vai terminar a boa obra dele em nós.